pois tudo é dele, somente dele, que ele cresça, que eu diminua. O meu coração preparado está, toma o teu lugar. Amém, igreja? Deus nos abençoe. Para quem Deus escolheu estar aqui essa noite, porque quem está aqui foi porque Deus escolheu. Se a diaconisa puder trazer uma água para mim, eu agradeço. Deixa eu me acertar no tempo aqui para a pastora não ficar brava comigo. Então, gente, essa semana a gente tá todo mundo não tá cansado, né? Porque a gente se renova a cada vez que a gente vem na igreja. Amém? Amém ou não amém? Então, essa semana a gente já falou sobre que ele cresça na minha fraqueza, que ele cresça na minha mente, que ele cresça nos meus sentimentos e que ele cresça na minha família. E uma das formas da gente ver para ele crescer é quando a gente está olhando a palavra de Deus, a gente focar nele. Amém? Que a gente aqui é só um canal. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é sobre que ele cresça nas minhas decisões. Aí, para compartilhar com vocês, eu perguntei para a pastora Príncila: pastora, por que a pastora passou para mim esse tema? Aí ela falou: mas eu acho que você trabalha bem com esse tema. Aí eu lembrei, falei: lógico. Um dia eu decidi pedir ela em casamento. Yes. Então eu sou bom de decisão. Amém? Amém, pastora? Tá bom. Aí a gente vai falar: pastor, mas tomar decisões é uma coisa simples. É só ouvir Deus e tá tudo certo, tá? Então por que às vezes dá errado? Se é só ouvir Deus, então por que às vezes dá errado? Porque tem decisão que a gente toma que às vezes dá pouco errado ou dá muito errado. Algumas decisões que a gente toma não tem nenhum impacto na nossa vida, porque a gente toma decisão desde quando a gente acorda até o momento que a gente dorme. Porque não é desde o momento que a gente deita até o momento que a gente dorme? Porque para os homens, para os casais que são casados, entre o deitar e o dormir, tem muita decisão a ser tomada. Amém? Que a gente possa pensar nisso também. Algumas decisões não têm impacto, mas algumas decisões que você toma vai ter impacto direto na sua vida. Algumas vezes você toma a decisão de como é que você vai trabalhar, qual o caminho você vai levar, mas algumas decisões podem mudar a sua vida, pode mudar a vida de outras pessoas. Eclesiastes 7:8 nos fala: o fim das coisas é melhor que o seu início, e a paciência é melhor que o orgulho. Deus escreveu para cada um de nós um livro da nossa vida. Cada um tem um livro diferente. Uns tem um livro maior, uns tem um livro menor. Às vezes tem um livro curto, às vezes tem um livro mais grosso. Mas de qualquer forma, o livro da vida de cada um que está aqui e também de quem não veio, foi escrito antes que isso tudo existisse, antes que a gente estivesse aqui. E já tem um final que Deus escreveu. Só que nós, como seres humanos, a gente tem por hábito atrapalhar o que Deus escreveu. Por quê? Deus já escreveu o caminho da melhor forma, da forma mais perfeita, porque Deus é perfeito. Mas muitas vezes o que acontece? Assim como quando a gente vai viajar. Eu tô de férias, aí eu vou viajar pro Nordeste. Cadê a Rose? Eu vou em maio, segura aí. Amém? Amém, igreja? Preciso de férias.
Aí só que teu voo tem conexão. Ah, eu vou lá pro Nordeste e tem conexão em São Paulo. E às vezes tem conexão, tem 4, 5 horas, demora. E aí você fala, eu não vou ficar aqui no aeroporto, eu vou pegar e eu vou dar uma volta, vou andar por São Paulo. A pastora quer tirar foto. Então vai, tira foto. Oi, pastora. Obrigado. Amém. E aí você tá lá em São Paulo, você passeia e vai lá na 25 de março. Não é mais seguro, melhor não, deixa quieto. Aí vai em outro lugar, não. Aí você passeia 1, 2 horas, 3 horas, e você sabe que você vai pegar um voo, que você vai pro Nordeste para suas férias. Aí você fala assim, quer saber? Eu não vou ficar em São Paulo. Não tem problema, eu perco o voo, não dá nada não. Vamos usar, a pastora, a obreira Aparecida falou ontem, aquela frase assim, não dá nada não, vou ficar aqui. Aí você fica em São Paulo, tá sol, nossa, eu vou passar o dia aqui, esquece, eu vou ficar por aqui, depois eu me viro. Beleza. É bom, até a hora que não é mais. São Paulo chove, São Paulo tem assalto, São Paulo tem violências, São Paulo tem trânsito, São Paulo tem metrô, tem tudo. Aí você fala, nossa, eu podia estar lá no Nordeste, eu resolvi ficar aqui, perdi meu voo. E agora, o que eu faço? Assim é que a gente faz no caminho de Deus. O caminho de Deus, ele tem conexões. Só que às vezes a gente resolve ficar na conexão. Aí Deus fala, não, era pra você ir até ali para depois ir para onde eu te enviei, ou para onde eu falei para você ir. É assim que a gente faz. Muitas vezes Deus coloca essas conexões para a gente poder chegar no nosso destino. Porque Deus nos fez para sermos vencedores. Só que muitas vezes nós fazemos as escolhas erradas. Quando a gente, por qualquer situação, acontece alguma coisa negativa, não faz parte do plano de Deus, porque Deus nos fez para sermos vencedores. Muitas vezes é consequências das nossas escolhas erradas. A gente vê lá em Deuteronômio 30:19, não precisa abrir para você ouvir. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês vão voltar. Agora escolham o quê? O que Deus fala para a gente escolher? Amém. Para que vocês e os seus descendentes vivam. O que isso quer dizer? As decisões que vocês tomam, independente se você tem filhos, se vocês não têm filhos, vão impactar direto na descendência de vocês. Porque, principalmente, a gente que anda com Cristo, muitas vezes a gente é exemplo para alguém. A gente é exemplo para alguém que está próximo. A gente é exemplo para alguém que acompanha a gente. Então, as suas decisões vão impactar na sua vida e na de outras pessoas. Deus sabe o que é melhor pra gente. Deus sabe o que é melhor pra vocês. Mas muitas vezes a gente toma a decisão e ainda põe a culpa em Deus. Mas eu apresentei pra Deus. Mas sabe como é que é? Eu achava que aquilo era melhor, mas eu apresentei pra Deus. Mas o que Deus falou? O que Deus falou? Eu nem lembro, eu sei que eu apresentei pra Deus. Então quer dizer que você não ouviu a Deus. Você fez a sua obrigação? Fez. Você foi lá, você pode até ter, de forma até sincera, ter no seu coração apresentado para Deus, ir lá, ajoelhado, falar, Deus, olha, aquela oração assim, Deus, eu tenho essa vontade de ter isso na minha vida. Me dá isso, Deus. A gente esquece de falar o seguinte, desde que seja na tua vontade. Porque se não estiver na vontade de Deus, tá errado. Porque se a gente sabe que Ele é quem sabe o que é melhor pra gente, a pergunta é, a gente realmente acredita nisso? E se a gente acredita, a gente submete a nossa vida a Deus em todas as coisas, em todas as decisões, nas menores ou nas maiores, ou a gente só submete a Deus aquilo que a gente entende que precisa ou que é mais importante? Porque quando a gente é teimoso, e todos somos, a gente apresenta um plano a Deus e Ele nos fala o que é para fazer. A gente fala, não, Deus, eu sei que o Senhor está me falando que é para fazer isso, mas deve ser pegadinha.
Eu acho que o Senhor está falando para eu fazer, porque a minha ideia é boa. Então a gente está dizendo que a gente sabe mais do que Deus? Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes a gente não tomou decisão errada, seja na área familiar, na área conjugal, com um amigo, no trabalho, de um pecado? Cara, não, mas isso aqui é só um... Ninguém tá vendo. Ah, não, ninguém tá vendo. Ah, não, eu tô vendo isso aqui, mas... ninguém vai ver o que eu tô fazendo. Mas quando você permite que ele cresça na sua vida, nas suas decisões, você está sendo testemunho vivo daquilo que Deus quer. Amém? Quando você verbaliza que as suas decisões são baseadas em Cristo, você está dizendo: Deus é o Senhor da minha vida. E a partir daí você tem a oportunidade de levar esse Cristo a outras pessoas. Aí você vai perguntar para mim: pastor, falar é fácil, mas como é que eu vou tomar as decisões? Eu tenho que pensar no emprego, eu tenho que pensar no casamento. Então a gente, para tentar ser prático, vamos falar de 5 passos. Frase para o Instagram: 5 passos para as decisões em Cristo. Ficou bom. Aí depois vai ter os feeds assim e a gente vai passando. Amém? Primeiro, toma uma decisão baseado na palavra de Deus. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu diria que esse versículo é autoexplicativo. Se a tua palavra é lâmpada para os meus pés, quer dizer que se eu estiver fora da palavra, eu estou aonde? Eu estou aonde? Eu estou nas trevas. Isso quer dizer o quê? Que eu estou andando a esmo. Quem já não andou numa... Hoje nem dá mais para fazer isso, mas, né? Eu lembro quando eu estudava, vinha da escola, às vezes escuro e tal, e se eu não soubesse o caminho? É igual andar numa rua escura, sem conhecer o caminho. Mas a palavra, quando você for tomar uma decisão, é simples. É a Bíblia. Aqui é o que você está pensando em fazer. Pega e faz isso aqui. Lógico, de forma figurada. Ou escreve. Eu estou pensando, Deus. A gente consulta tanta coisa. A gente consulta o Instagram, a gente consulta o Google, a gente consulta o vizinho, a gente consulta a amiga, a gente consulta o parente. Consulta a Bíblia. Dá um Google na Bíblia. Fala: Senhor, eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei o que eu faço. Aqui, Aqui tem absolutamente todas as respostas para as dúvidas que você nem tem. As dúvidas que um dia você vai ter, já está aqui. Amém ou não amém? Tá bom. Então qual que é a primeira forma de tomar decisão? Fica baseado na? Amém. Segundo ponto, primeiro, tome decisão com o Espírito Santo. João 14, 26. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Ou seja, o Espírito Santo ele veio para ser o nosso guia, para nos inspirar e para nos ensinar, nos conduzir pelo caminho, para nos aconselhar e dirigir a nossa vida. Eu diria, isso não está na Bíblia, tá? Não adianta procurar, que o Espírito Santo é o nosso Waze. É o nosso Waze. O Waze ele não fica com aquela setinha rosa explicando para onde você tem que ir. E aí quando você se distrai, você sai do caminho. Ontem eu estava viajando, eu estava usando o Waze, mas eu não prestei atenção, e isso que era uma tela desse tamanho que estava na minha frente, e eu andei 20 km a mais do que eu precisava, porque eu não estava prestando atenção. Aí aos homens casados, vamos ver quem acerta. Qual é a voz do Waze para quem é casado? Vamos ver quem tem coragem de falar. Eu tenho. Exatamente. Para quem é casado, a voz do Waze é o seu esposo. Aquela vozinha, quando você está fora do caminho, né? Retorne não sei aonde. Assim como a Beraracida falou ontem.
retorne, não sei aonde, você tá indo. E você tá indo. E aí ele vai lá e avisa. E assim é o Espírito Santo. Vai dar ruim. Vai dar errado. Só que o Espírito Santo ele não vai te acusar. Às vezes a voz vai falar: eu avisei que ia dar errado. Amém, obreira? Amém. Mas ele não vai ficar te acusando. Mas ele vai estar sempre ali, tentando fazer voltar para o caminho certo. O Espírito Santo é o antivírus da sua vida. Ele vai evitar que você pegue vírus. Ele vai evitar que situações malwares, coisas malignas venham em cima de você. Ele vai evitar que chegue perto, mas ele não vai evitar que você segure, porque ele não vai te... Ele tá ali para te avisar, assim como antivírus. Mas se você quiser abraçar a causa, sinto muito. Aí é contigo. Então, o primeiro passo, ficar baseado na palavra. O segundo, ouça o Espírito Santo. Terceiro, peça conselhos às pessoas certas. Provérbios 15:12. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você precisa ser sábio para saber para quem você pede as coisas. Tem uma frase muito sábia que eu ouvi esses dias. Ainda falei para minha esposa, ela falou, minha pastora, desculpa, minha pastora, minha esposa, eu me confundo. Minha sócia. Eu ainda falei para ela, inteligência é saber, ela vai me xingar agora, que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Amém, igreja? Então, isso é o básico. Se você é casado, não adianta você ir conversar com seus amigos solteiros para saber quando você está com um problema no casamento. Porque eles vão chamar você para pular na piscina dos solteiros. E se eles fizerem isso, se afasta, porque eles não são seus amigos. Se você é casada e está com algum problema no seu casamento, as mulheres, não adianta você ir conversar com aquela sua amiga que decidiu que não vai casar e que só vai trabalhar e que só vai ter pet. É um problema? Não, é uma decisão dela. Mas se você é casada, cuida com isso. Se você está quebrado financeiramente, não adianta você ir conversar com uma outra pessoa que está tão quebrado ou mais quebrado que você. Isso não é inteligente. Você tem que conversar com uma pessoa, com um amigo, ou com um consultor, ou com quem for, que está bem. Porque se você está no buraco, do ponto de vista financeiro, eu costumo dizer o seguinte: quando você tem uma ideia ruim, para ela ir mais rápido pro buraco, é só você achar alguém para te ajudar. Então cuida com quem você pede conselho. Peça conselho às pessoas certas. Quarto ponto. Isso eu posso dizer, para mim, depois do meu casamento, foi algo que meu casamento com a pastora Prístila me mudou. Apenas decida quando estiver em paz. Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domine-se. Tem uma coisa que eu falo muito pro pessoal que trabalha comigo, porque a gente tem que tomar decisão todo dia sobre um monte de coisa, envolvendo dinheiro, envolvendo outras pessoas. Pense com o cérebro, não pense com o fígado. E aí quando eu falei, estava preparando, ouvindo a palavra agora à tarde, eu lembrei anos atrás, quando eu ficava nervoso, a primeira sensação que tinha era, parecia que vinha aqui de baixo o nervoso. Aí subia, já travava tudo e aí eu já me estressava. E hoje eu posso dizer para vocês, eu estou há 202 dias sem ficar nervoso. Meu recorde foi 221, espero chegar lá. Mas é sério, porque um dia eu resolvi contar. Eu fiz um propósito de ficar 21 dias sem me estressar, é sério isso. E a partir daquele dia eu comecei a contar. E eu fiquei 221 dias sem ficar nervoso. E sabem quem me fez ficar nervoso? Meu irmão. Minha carne da minha carne. Então, às vezes, por algumas decisões, e depois eu pedi perdão a ele por algumas coisas que aconteceram. Então, não tome decisão quando você está com raiva, quando você está irado. Não decida nada que tem que ser definitivo numa situação temporária. Eu tenho que resolver um negócio agora, mas eu estou nervoso.
e você mesmo pensa, nossa, mas se eu resolver agora, vai dar ruim. E vai mesmo dar ruim. Então não decida. Decida depois. Às vezes, se você deixar para depois, pô, eu tô nervoso agora. Respira. Para. Vai ouvir um hino. Como eu costumava dizer pro pessoal que trabalha comigo, vai num ambiente aberto e dá um grito. Sei, fala alguma coisa. Só não toma uma decisão no momento que você estiver com raiva. Não toma decisão quando estiver muito alegre, eufórico. Eu estou muito feliz. Graças a Deus, eu recebi um aumento de salário e veio meu aumento e eu vou gastar tudo. E cadê a sabedoria? Cadê o ponto ali de cima? Ou quando você está muito triste. Nossa, eu estou numa tristeza. Eu tenho esse problema, e é uma coisa que eu converso muito com a pastora. E aí quando eu tô triste, eu vou comer alguma coisa. Eu passo por isso, eu brigo por isso faz 42 anos. Que a única coisa que gordo faz durante a vida inteira é tentar emagrecer. Então, eu brigo com isso faz tempo. Quando eu tô nervoso, quando eu tô ansioso, quando eu tô triste, eu vou e desconto na comida. Mas tô lutando com isso. Oi? Quando eu tô feliz, quando eu tô triste, quando eu tô nervoso, enfim. Agora o que eu tô consertando é o que eu como. Então nós estamos arrumando isso, mas vai dar certo. Amém? Vamos focar. A decisão você deve tomar envolvido com o Espírito Santo. Porque quando você tá irado ou você tá com raiva, o Espírito Santo não tá ali. Quando você tá nervoso, o Espírito Santo ele vai falar assim, depois que ele se acalmar eu volto. Aí ele olha e fala, não, tá lá, tá lá, tá dando ataque, daqui a pouco eu volto. Aí na hora que você estiver calmo, aí ele vem, ele vai falar pra você, igual a esposa fala, o marido, você tá mais calmo? Aí o marido tem vontade de se matar com uma pergunta dessa. Aí você fala, tô. Colossenses 3,15 nos diz, a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foste chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A sua casa é um corpo. O seu trabalho, ele é um corpo. Quando você sai da casinha, como a gente costuma falar, você está machucando aquela situação, aquele cenário, o teu casamento, o teu corpo. Quinto e último. Então a gente falou, tome decisões baseadas na Bíblia. Esteja com decisões com o Espírito Santo. Peça conselhos às pessoas certas. Apenas decida quando estiver em paz. E o último, tome decisões com Deus à frente dos seus planos. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que é de Deus permanece, prevalece e fica firme. Vocês podem repetir isso comigo? O que é de Deus permanece, prevalece e fica firme. Amém. Escolhas feitas na carne somem como poeira no vento ou fumaça na churrasqueira. Decisões que a gente toma quando está nervoso, às vezes a gente briga com a esposa ou briga com um amigo, aí você faz as pazes, aí você já falou, né? Uma coisa que eu sempre ouvi na minha casa, a palavra falada é igual ao papel amassado, nunca mais volta. Então você já falou, mas aí passa um tempo, você se reconcilia, aí você vai falar, você lembra aquela vez que a gente discutiu, brigou? Aí eu lembro que a gente brigou. Mas por que a gente brigou? Eu não lembro. Então, quando você for tomar as decisões, tome baseado nesses 5 pontos. Só que aí tem uma outra coisa. Eu tomei uma decisão errada. E agora? O que eu faço? Pastor, eu já errei. Deu ruim. Em qualquer situação. Primeiro, você admite perante Deus que você errou. Avalie os pontos que a gente falou agora há pouco. Daqui a pouco a gente vai orar.
Avalie os pontos que a gente falou agora há pouco. Se de repente, durante algum tempo, você tomou decisões por não olhar algum desses pontos. Você sabe que precisa ser corrigido, mas isso passa por uma decisão. Mas às vezes, o que acontece? Uma decisão errada, que você não percebeu que ela está errada, você não admitiu que errou, você sabe que errou, Deus sabe que você errou. Então fica aquela conversa com Deus de meia conversa, porque você sabe que errou, Deus sabe que você errou e Ele só está esperando você admitir que errou, pôr sua cara no pó. E se for o caso, pedir perdão, às vezes é isso que está travando a sua vida. Em qualquer área que seja. Financeira, no trabalho. Eu muitas vezes tive problema no meu trabalho por tomar decisões erradas, principalmente em relação ao comportamento. Minha esposa sabe disso. E graças a Deus, hoje eu posso ter um testemunho que, não sei se é um testemunho muito bom, ela já ouviu de quem trabalhou comigo no passado e hoje fala. Naquela época o Jonas era insuportável. É mentira? É mentira? E eu fico contente porque essa mesma pessoa que um dia disse que eu era insuportável, hoje é meu amigo. Por quê? Porque ele tomou a decisão? Não, fui eu. De mudar o meu comportamento. Então, se você tem uma decisão errada, que não pode ser mudada, de repente uma decisão errada no seu casamento, uma decisão errada que você tomou em relação ao seu trabalho, enfim, algo que não pode ser desfeito, fala, pastor, isso eu não tenho como fazer. Eu já casei, ou eu já fiz, ou eu já, sei lá, peguei emprestado e eu não tinha dinheiro para pagar, enfim. Apresente a Deus. Pega esse cenário que era ruim. Eu era uma pessoa que o pessoal falava de tão chato que eu era insuportável. Transforma isso, e o caminho é longo, isso eu estou falando de 5 anos, essa pessoa achava isso de mim. Transforma isso, apresenta a Deus, faz com que Ele transforme isso num cenário positivo. Porque Deus é o Deus que muda todas as coisas. Faça com que Ele pegue esse cenário que é ruim e transforme em algo positivo para ser testemunho na sua vida. Haja como uma pessoa madura, não mais como um menino. Não tem nenhuma criança aqui. Tem uma ali, eu achei. Haja como um adulto. Homens, mulheres, decidem. Meninos, meninas, enrolam, se escondem, arrumam desculpa. Então decida, você é um filho de Deus. Você é o filho daquele que é o dono de tudo. Busque restauração. Deus é um Deus de restauração. Às vezes em qualquer área. Eu tenho uma pessoa que eu tomei a decisão de não falar mais com ela. Na célula da Isabel tem uma pessoa que a gente falava muito sobre perdão. E hoje a gente vê, depois que ela liberou o perdão, não a Isabel, mas essa pessoa que a gente está falando, conhece, ela mudou a forma de falar, a forma de agir, por liberar perdão para uma pessoa. Às vezes você precisa liberar perdão para uma pessoa, sei lá o que te fez. Você não precisa nem falar com ela, só libera o perdão perante Deus. Você não precisa conviver com ela. Eu nem ia falar nada sobre perdão hoje, mas Deus sabe. Eu tenho uma pessoa que me fez isso. A pessoa fez isso, tá, mas e você? Se posiciona você. Você fala, não, eu não vou ficar com esse boleto para mim. Vai lá você, como eu fiz nessa situação com meu irmão, se a gente for olhar na carne, ele estava errado. Mas eu fui lá, liguei para ele, falei, cara, naquela situação eu agi assim, assim, assado. Como um cristão, eu agi errado. Então eu te peço perdão. Isso não quer dizer que mudou a situação, mas a partir daquele momento, aquele jugo não está mais sobre mim. Quando os discípulos disseram sim a Cristo, tomaram a maior decisão que uma pessoa pode tomar na sua vida: escolher Cristo como seu Senhor e Salvador.
A gente podia trocar esses 29 minutos que eu falei, tô cronometrando, viu, pastor? Por uma simples pergunta: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e é por Ele que você se levanta todos os dias? Se não for, tome uma decisão para que seja e avalia o seu caminho. E se ele for, que eu acredito que seja, tome as melhores decisões para que ele cresça e você diminua. Aí eu queria colocar um hino aqui para a gente orar e que vocês possam estar lembrando, enquanto a gente ora, dos pontos que a gente falou. Tome decisões baseadas na palavra de Deus. Quando você está baseado na palavra de Deus, o Espírito Santo vai estar te dando o entendimento da palavra de Deus. Quando Ele está te dando o entendimento da palavra de Deus, Ele está já colocando em você quais são as pessoas com quem você tem que conversar. E se você tiver com o Espírito Santo como teu Waze, como aquela pessoa que está te ouvindo, então quer dizer que você vai perguntar e vai conversar com as pessoas corretas. Você vai estar em paz. Porque se você está com o Espírito Santo, você está em paz. Mesmo no meio da guerra. Essa semana aconteceu uma situação negativa que eu me surpreendi como eu fiquei calmo. E resolvemos da melhor maneira, e conversamos, e o assunto morreu. Ou seja, o inimigo que estava ali com a faca louco para perder o golpe. Então que a gente possa sempre ter o prazer de tomar decisões em paz, mesmo quando a gente parece que vai sair da casinha, parece que vai ficar nervoso, que você vai ter a satisfação de ter a certeza e sentir que é o Espírito Santo que está em você. E tome decisões colocando Deus à frente dos seus planos. E lembre-se disso: o que é de Deus permanece, prevalece e fica firme. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai. Coloca o Senhor Jesus na tua presença. Coloca o Senhor Jesus na tua presença, Pai. Eu sei que não há Deus, coloca tuas mãos sobre essas pessoas que estão aqui, Senhor Jesus. Maior do que eu possa suportar. Abençoa, Senhor Jesus. Que os teus filhos, Deus, possam nesse momento, Pai, ter ouvido essa palavra, que caia como semente em solo fértil, Pai. Que cresça no coração deles, para que eles possam tomar melhores decisões, Pai. Pois eles já tomaram a melhor. Eles já tomaram a melhor decisão das suas vidas, que é aceitar o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. Então o caminho, Pai, já está escrito. O Teu Espírito Santo já está na vida de cada um, Pai. Eu só te peço, Pai, dá a clareza, Senhor, do caminho, Pai. Que cada decisão que Teus filhos forem tomar esteja sobre o seu caminho, Pai. Que eles possam estar sobre a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo esteja na vida deles, Pai, como uma voz que fala aos seus ouvidos, que ajuda a tomar as melhores decisões, Jesus. Que eles possam estar em paz em todos os assuntos. Que eles possam estar em paz em meio à guerra, Pai. Que os melhores generais, Senhor Jesus, de qualquer exército, de qualquer grupo de armas, Senhor Jesus, são aqueles que tomam as decisões e quando estão em paz, porque eles têm vidas para prestar contas, Pai. Coloca Teus filhos como líderes, como generais das suas vidas, Senhor. Que eles possam tomar as melhores decisões pelas suas famílias, Pai. Que eles possam tomar as decisões baseados na Tua presença, Pai. Que eles possam ter a certeza de que quando eles
lembrarem da tua palavra, Senhor Jesus, que ele cresça e que eu diminua, que seja de forma enraizada na tua vontade, na tua presença. Por isso eu te louvo e te agradeço por essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu volto a palavra, pastora Priscila. Mas estou cansado de chorar. Glória a Deus. Fica aqui, pastor. Palavra maravilhosa, né? Toda palavra, ela é útil e eficaz para as nossas vidas, né? E mais uma noite, então, que o Senhor ministra aos nossos corações e que você peça para o Espírito Santo continuar sempre te orientando e nos lembrando, principalmente quando nós tivermos decisões. Amém? E neste momento, nós vamos orar pelos pedidos de oração. Nós temos aqui alguns pedidos. Eu peço para que o pastor Jonas apresente esses pedidos e também os pedidos da campanha. Então você se coloque em pé, você que tem o seu pedido, apresente ao Senhor. Você que não trouxe o seu pedido, põe sua mão no seu coração. E vamos, neste momento, interceder por esses nomes aqui que precisam de oração e pelos nossos sonhos, projetos, decisões a serem tomadas, que o Espírito Santo esteja em todas elas. Oremos. Pai, te apresento esse pedido de oração, porque o Senhor colocou no coração de alguém para interceder por essas pessoas. Por isso eu te peço, Pai, que quem colocou esses pedidos, entra com providência sobre essas vidas, transforma, Senhor Jesus, faz a tua vontade sobre a vida delas, mas principalmente, Pai, derrama do teu amor sobre eles, para que eles possam primeiro receber o teu amor, receber a bênção do teu Espírito Santo, receber a tua presença, Pai, para que na sequência o Senhor possa resolver os seus problemas, para que o Senhor possa ser o Deus que eles servem e que também resolve os seus problemas. Amém? Pai, eu apresento os seus pedidos da campanha, Pai, essa campanha que durante todos esses anos tem nos abençoado, essa campanha que faz com que nós possamos ter projetos contigo, que nós possamos acompanhar durante todo o ano, Pai. Apresenta-te cada projeto, os projetos que já foram escritos, que são escritos no livro na vida de cada um, como a gente falou hoje, que os projetos que ainda não foram escritos, eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar com o teu Espírito Santo sobre os teus filhos quando eles forem escrever, mas principalmente que seja feita a tua vontade sobre eles, Pai. Além dos projetos, Pai, mas que o Senhor dê todo o método, toda a forma, todo o plano que eles possam atingir, porque eu creio e tenho certeza que o Senhor faz a sua parte, mas nós precisamos fazer a nossa, Pai. E eu já te agradeço pelo direcionamento, pelo caminho que o Senhor vai nos dar, em nome de Jesus. Amém.